Oi, gente, voltei, quer vocês queiram, quer não. Como é que vocês estão, gente? Fiquei um tempo sem aparecer por aqui, mas agora eu voltei, tá? Vai ser tipo um podcast, só que comigo mesma, falando sobre diversos assuntos que eu acho legal. Eu acho que vocês merecem saber da minha vida. A minha psicóloga já me falou assim, não se exponha nas redes sociais. E agora eu estou fazendo um podcast pra falar da minha vida pra vocês. Mas é sobre isso também. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, pra quem não me segue, é Mapans lá. E aí eu vou procurar aqui, que eu já faz tempo que eu coloquei. Acho que vocês estão esperando esse vídeo faz um mês, mas tudo bem, né? E aí eu pedi pra vocês mandarem tópicos da minha vida que você quer saber. Pra eu falar abertamente sobre, porque tem muito assunto que eu falo, mas eu corto na edição porque eu acho que vocês não querem saber. Porque eu acho que minha vida não é interessante o suficiente. É sim. Esse vídeo vai ter uns cortes pra dar uma dinâmica. Mas eu não vou cortar o assunto em si, tá? Então eu espero que vocês gostem. Eu quero que você veja esse vídeo enquanto está lavando louça, enquanto está tomando banho. Eu quero que você escute tipo um podcast de verdade. Não precisa você ficar olhando a minha cara, tá? Que hoje eu tô bem bonita. Olha meu cabelo, pintei essa semana. Pode fazendo suas coisas, arrumando a casa, limpando a casa, lavando a louça, limpando o carro, o que vocês quiserem. Mas se você quiser ficar me assistindo, muito obrigada. Eu vou me sentir honrada também. Se você estivesse na minha casa, a gente estivesse conversando sobre assuntos sensíveis e aquelas conversas cabeça com cabeça. Então é isso que eu quero pra essa proposta do vídeo de hoje. Vou falar, gente, eu vou começar com a bagaceira já de uma vez. Estão perguntando do meu primeiro beijo. E eu vou contar pra vocês que, assim, acho que eu já contei aqui no canal, mas basicamente eu sempre fui muito fofiqueira, então eu sempre quis que o meu primeiro beijo e o meu BVL, tipo, BV e BVL, todo mundo fala que é a mesma coisa, mas pra mim era diferente. E eu queria que fosse com duas pessoas diferentes pra eu poder ter duas histórias, certo? Que eu nunca mais ia beijar na minha vida, né, gente? Não sei porquê. Um negócio desse. Ah, inclusive eu estou na minha cama, tá? Pra quem não percebeu, acho que não sei se dá pra ver meus travesseiros aqui, mas tudo bem. Hoje meu bebê com um amigo meu, numa festa de aniversário dele, e eu acho que ele foi bem paciente comigo, porque ele sabia que eu tinha um pouco de nervo de perder o meu bebê. Eu sempre fui muito cagona, até hoje, mas enfim. E aí o meu BVL eu perdi com outro amigo meu, porque eu só pego amigo, gente. Pra quem não sabe, eu não pego desconhecido nunca na minha vida. Eu não sei por que eu tenho esse problema. Depois eu só tomo no meio. Aí eu peguei e tive duas histórias diferentes. Basicamente, o meu BV eu perdi no aniversário de um amigo meu. E o meu BVL eu perdi num casamento. Bem adolescente, né? Meu Deus do céu. Aí a minha mãe tava nesse casamento, eu peguei, dei a fuga da minha mãe, fui beijar esse menino atrás do clube do negócio que a gente tava. E foi traumatizante. Gente, minha unha tá doendo. Traumatizante pra mim, porque depois que eu perdi o meu BVL, eu virei pra trás e todos os amigos desse menino estavam lá olhando eu perder o meu bebê. Foi... Ai, eu não consigo nem olhar porque eu tenho vergonha alheia, meu Deus do céu. Próxima pergunta, por favor. Estão perguntando assim se eu já tive transtorno alimentar e perguntando como que é a minha alimentação agora. Gente, é o seguinte, no começo da quarentena, eu falei, gente, são assuntos sensíveis mesmo. No começo da quarentena, aconteceu um negócio que me deixou muito abalada de verdade, tipo, antes, tipo, um mês antes da quarentena aconteceu esse negócio e eu fiquei abaladíssima. Tanto que, assim, eu comecei com os meus problemas de dormir muito piores por causa disso. Tanto que, pra quem não sabe, gente, eu não durmo, tá? Direito, não durmo. Aí, no começo da quarentena, eu não dormia direito, porque eu ficava lembrando daquele episódio traumático que aconteceu comigo. Então, eu passava a noite inteira comendo. Eu literalmente trazia pratos e mais pratos de comida. Eu comia de tudo que eu via pela minha frente. E eu sempre fui muito magra desde criança. Então, tipo, eu sofria muito bullying na escola por causa do meu corpo, porque eu era realmente muito magra. Tanto que a minha mãe, eu estava conversando esses dias com a minha mãe e ela me lembrou que quando eu tinha 8 anos eu pesava 18 quilos. E isso é absurdo, gente, pra vocês terem uma noção. Eu era completamente magra. E eu não conseguia engordar de jeito nenhum. E eu sempre fui assim, eu nunca consegui engordar. Sempre fui reto de frente, reto de trás, reto de lado. Sempre, sempre, sempre. Isso sempre me incomodou muito. Então na quarentena, quando eu fiquei um mês dentro de casa só comendo, eu engordei de 5 a 7 quilos, assim, em um mês. E eu fiquei desesperada, porque nunca tinha me acontecido isso. E então, tipo, eu tava com peso normal. Nessa época eu lembro que eu fiquei com 50 quilos, eu acho. Eu tinha 40 e poucos com 16 anos. 15, 16. E aí eu lembro que eu fiquei desesperada e eu comecei a fazer um monte de dieta maluca que eu vi na internet. E não precisava, né? Mas eu me sentia, tipo... Eu sempre fui muito magra a vida inteira, então eu engordei um pouco e eu me sentia estranha com aquele peso. Então eu fiz dieta muito maluca, que não tinha necessidade nenhuma. Aí eu vi essas dietas, pouco calórico, doce pouco calórico, fazia, sendo que eu não preciso disso, sabe? Hoje eu tô com um peso
que eu nunca cheguei na minha vida. Mas, assim, eu tô muito feliz de verdade com o meu corpo. Eu comecei a ir pra academia, eu acho que foi tanto por isso que eu comecei a ir pra academia, pra falar bem a verdade. Mas eu tô muito feliz com o meu corpo agora, eu tô feliz com o meu peso. E, assim, a minha alimentação sempre foi boa. Eu não sei explicar o porquê que eu não engordava, mas eu sempre comia bem, mas eu comia pouco. Depois que eu comecei a ir pra academia, eu comecei a fazer crossfit em novembro de 2020. Aí eu continuei, tipo, mantendo aquele peso e depois eu comecei a fazer musculação. Isso faz uns 6 meses. Aí eu comecei a comer bastante pra poder ver o meu resultado e eu vi muito resultado. Se eu lembrar e se não tiver com preguiça, vai estar aparecendo algumas fotos aí na tela pra vocês. Mas só se eu não tiver com preguiça, tá? Às vezes eu fico meio assim quando eu como muito doce, eu fico meio assim, mas eu sempre tento tirar isso da minha cabeça. Então eu imagino que o meu transtorno alimentar não foi tão forte, porque eu sei que tem gente que desde sempre sofre muito com isso, tanto que chega em caso de bulimia, essas coisas. Então se você tem transtorno alimentar, busque ajuda, fale com profissionais, porque é um negócio sério mesmo. Mas hoje em dia eu como muito bem e quando eu não como muito bem, quando eu não consigo me alimentar porque eu não tenho tempo, eu fico me sentindo meio mal. Mas é só isso. Eu tô bem curada, graças a Deus. Eu fiz terapia e eu tô bem. Eu tô muito bem com o meu corpo. Eu acho que eu nunca estive tão bem com o meu corpo quanto eu estou agora. Eu tô amando de verdade e todos os pedacinhos dele. Não é só uma parte dele, todos. Gente, minha câmera descarregou, mas já voltamos, tá? Amizades. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis muito ter muitos amigos. Então, quando eu era criança, eu tinha muitas amigas, porque eu acho que quando você é criança é mais fácil, né? Mas eu fui crescendo, eu mudei de escola e eu nunca tive muitas amizades. E quando eu me mudei pra essa escola, eu fiquei sem amizade nenhuma, porque eu não conhecia ninguém. Então, eu fiquei muito tempo da minha vida, o fundamental quase inteiro, sem amizade com ninguém. E isso me afetou muito, 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 porque eu fiquei muito dependente de aprovação dos meus amigos. Então eu sempre fiz muito pelas minhas amizades, tipo, tudo que eu podia e o que eu não podia. Sempre eu tinha algo a oferecer. Então, às vezes agora, depois que eu cresci, quando eu tô fazendo alguma coisa pra alguém e a pessoa é muito minha amiga, eu tenho essa insegurança que talvez ela seja minha amiga, talvez pelo que eu tenho pra oferecer pra ela. Sabe? Porque a gente sabe que existe isso, tá? Não é comigo, não é com você, é no mundo normal. As pessoas são interesseiras, as pessoas estão com você se você convém pra elas. E é uma lição de vida que você tem que aprender, porque eu tive que aprender quebrando a cara. Então tô te contando aqui pra quando você quebrar a cara, se lembrar do que eu te falei. Mas, assim, eu sempre fui muito fazendo de tudo pelas minhas amizades. A gente precisa de um lugar pra fazer um rolê. Vem na minha casa. A gente precisa de alguém que venha buscar a gente e leve pra um lugar. Precisa disso, isso e isso. Entendeu? Então sempre eu fui muito assim. Vamos fazer uma festa? Quem que vai planejar a festa? A festa de todo mundo, mas quem que vai planejar? Eu estou falando isso, um exemplo que já aconteceu comigo. Então, assim, sempre ficou muito nas minhas costas e eu sentia que eu precisava fazer isso pra ter amizade com as pessoas. Mas eu percebi que não dá pra ter tudo na vida da gente. Tem alguma coisa que vai sair perfeito na tua vida e vai ter alguma coisa que não vai sair. E o meu quesito é essa parte, entendeu? Eu preciso dessa aprovação das minhas amizades, mas isso acaba estragando as minhas amizades. Então eu prefiro não ter amizade do que ter uma amizade por interesse. Quando eu foco em outra coisa, tô falando de um relato pessoal meu, eu sempre vejo muito retorno. Então, se eu estudo, eu vou muito bem numa prova, se eu me dedico pra internet, porque, gente, esse mês, agora nós estamos em outubro, provavelmente vocês estão vendo esse vídeo em novembro, porque eu não vou ter tempo de editar, estamos no final do mês, tá tudo corrido. Mas, assim, eu sempre, quando eu me dedico a alguma coisa, eu vejo retorno. E nas amizades não é sempre assim. Ultimamente eu não estou rodeada de amigos. Eu sei separar, eu tenho colegas e tá tudo bem também. As pessoas não têm obrigação nenhuma de serem meus amigos, as pessoas não têm obrigação nenhuma de gostar de mim. Tenho os meus amigos daqui, eu tenho as minhas amigas de Curitiba que inclusive vão vir na minha casa, tá? Se você tá vendo isso, provavelmente elas já estão aqui. Já devem ter vindo aqui. Enfim, vai ter esse vlog no canal. Você vai precisar escolher uma área da tua vida pra não ser 100% sucedida. Não é porque todas as áreas da sua vida têm que ser fracassadas, mas vai ter uma área que você não vai se sair também. E no meu quesito, é no quesito amizades. Talvez porque eu force muito e eu me dou 100% e eu espero que a pessoa faça isso por mim, que é o mínimo. Mas às vezes as pessoas só te oferecem o que elas têm.
e talvez não seja o suficiente pra você. Então você precisa achar amigos que te completem. Eu tenho os meus e eu entendi que eu não preciso ter milhões de amigos que me completem. Se eu tenho aqueles que me completem, tá ótimo. Vou tomar uma água que eu falei, meu Deus. Olha a minha caneca, que lindo. Pra vocês do meu problema de dormir, né? Então eu vou contar direito sobre. Eu tenho que falar isso pra minha psicóloga, porque eu acho que eu falei já pra ela, mas eu tenho que falar que voltou. Basicamente, eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando naquilo, pensando, e o meu cérebro parecia que não desligava. Vocês têm isso? Comentem aqui se vocês têm isso também pra gente conversar sobre. Mas tem semanas quando eu tô muito sobrecarregada, ou quando eu discuto com alguém, tipo, na internet, assim, quando eu recebo comentário desnecessário de hate. É muito difícil eu receber hate, isso eu fico muito aliviada. Mas às vezes tem aquele comentário e como eu não recebo frequentemente, acaba que eu não me acostumo, então aquilo fica na minha cabeça e eu não durmo. Eu tenho muito nervo com pessoas falando sobre mim, comentários negativos, e foi uma onda dessa, tipo, meio que eu fui cancelada no Twitter e aquilo mexeu muito comigo porque eu não era figura pública ainda, eu fui cancelada sendo uma pessoa não pública. Então eu nunca tinha lidado com hate na minha vida. E aquilo mexeu muito comigo, cancelar no Twitter na minha cidade. E isso me importava muito antes. Mas agora não mais, porque caguei e andei, eu já entendi que eu sou uma estrela prestes a brilhar. E aí aquilo mexeu muito comigo, e desde aquela época eu tenho problemas pra dormir. Às vezes quando eu tô pensando muito sobre um assunto, eu não durmo, eu fico tipo dormindo 2 horas por noite. Eu me viro pra lá, me viro pra cá, mudo minha cama de lugar, às vezes minha cama tá pra lá, às vezes minha cama tá pra cá. Por isso que vocês pedem, ai, durmo no meu quarto. Se até eu postar, eu durmo no meu quarto já tá diferente, porque eu vivo mudando a minha cama de lugar pra ver se eu consigo dormir melhor. E aí eu adapto o meu quarto conforme onde a minha cama tá. E aí isso é um dos meus problemas que eu tenho pra dormir muito mesmo, muito, mas eu estou melhorando. Agora eu estou usando óleos essenciais pra dormir e tá me ajudando de verdade, não é propaganda tipo, ai, quero vender, não, estou contando mesmo. Cadê o que eu olho? Eu uso óleos essenciais da doTERRA, esse aqui é o de lavanda, que é pra relaxamento e sono, e me ajuda muito pra dormir. Eu coloco no difusor do lado da minha cama, e essa semana eu tava bem estressada, e eu tenho os óleos que você passa no corpo de rolon, e o que você inala ou o que você toma. Inclusive nessa água que eu tô tomando tem óleo de tangerina, que é muito gostoso, tem gosto de um sorvete de infância que eu tomava. Então acho que é por isso que eu tô tomando tanta essa água com gotas de tangerina, porque é muito gostoso, tem gosto de sorvete. Enfim, isso me atormenta um pouco, essa minha falta de... Quando as pessoas me irritam, me atormentam, eu fico sem dormir. E aí eu fico imprestável por uma semana, aí depois eu regularizo meu sono de volta e tudo certo. Essa semana eu tô super bem, inclusive tô acordando cedo, tô indo pra academia cedo, porque eu consegui fazer minha mãe pra academia comigo, então a gente tá indo de manhã junto com as velhas. Mas é isso, eu acho. Tenho probleminhas com o sono. Ai, que susto. Qual foi o boy mais lixo que você já pegou? Gente, como eu vou falar sobre isso? Eu posso falar coisas que eu já passei com os garotos que eu acho absurdos. Eu acho que eu já contei algumas aqui nessas redes sociais, mas vamos lá. Gente, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma vez que eu tava namorando com um menino, e aí a gente tava indo fazer... A gente tava saindo e ele me falou assim, ai, eu queria ter ido em tal lugar, mas você tem que dar graça que eu não fui, porque senão eu ia ter traído você lá. Fiquei em choque quando ele me falou isso, gente. Até hoje eu ainda não entendo, juro. Eu tenho que dar risada pra não chorar. E daí eu falei, o quê? E daí ele falou assim, ai, que é natural do homem trair. E tá tudo bem. Gente, isso não me conforma até hoje. Só pra você ter um nível, gente. Só pra vocês terem um nível de garotos que eu já fiquei. Teve outro também que eu era muito afim mesmo. E eu já fui fotógrafa. Eu faço fotos ainda, mas não profissional, mas teve uma época que eu queria investir nisso. E aí ele sabia e ele fazia eu ir fazer foto do trabalho dele, só porque ele sabia que eu gostava dele. E ele sempre escolhia um dia que eu não podia ir e eu fazia de tudo. E eu ia e ficava nisso, tipo... Ele me prometia um monte de coisa, ai, a gente... Isso, e não sei o que. E nunca veio aí. E eu fui, gente... Perdi de ganhar muito dinheiro, porque fiz milhões de ensaios pra esse garoto e ele não me pagou nada. E só usou porque eu era afim dele. Burra, né, gente? Coisa de gente idiota, coisa de gente burra. Deixa eu ver a próxima coisa. Gente, então, depois que eu terminei o meu último namoro,
eu falei que eu não ia namorar com mais ninguém. Falei assim, não quero mais saber, vou focar em mim, não sei o quê, porque isso me acabou muito com o meu psicológico. Tanto que eu tô tratada, medicada, porque meu último namorado cagou na minha cabeça. Mas enfim, vamos deixar baixo, vamos deixar baixo. Basicamente, eu conheci um menino que ele era a minha versão masculina, porque a gente se dava super bem. Eu comecei a conversar com ele e foi assim, match de primeira. Tipo assim, deu super certo. Aí ele me prometeu milhões de coisas. Ele falou assim que ele gostava muito de mim. Ele se declarou pra mim. E eu falei, olha aqui, vamos com calma, né? E ele foi acelerando. E eu pensei assim, se ele tá acelerando, se tá vindo da outra parte, eu vou ir também. E dele sumiu. Sumiu, simplesmente sumiu. E depois de uns dias ele manda mensagem, oi, não vai dar certo, tchau. Sem explicação nenhuma, até hoje eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que a gente parou de se falar, não sei por que a gente terminou, eu não sei nada, gente, não entendi nada. Esse é o tipo de menino que eu fico, pra vocês terem uma noção. É por isso que assim, quando o menino começa a ser legal comigo, eu penso, os outros também foram. E daí eu bloqueio e não penso mais em nada desse menino. Porque eu não quero mais saber, porque todos eles são legais no começo, todos os meninos são legais no começo, pra depois eles cagarem na tua cabeça e fuderem teu psicológico. Então assim, se o menino é legal com você, lembre, os outros também foram, você achou que eles eram legais, e daí agora você tem que se medicar, se tratar e ir pra academia, graças a Deus também, porque senão eu não ser tudo... E vocês viram que apagou a luz. Voltou. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, curtir e comentar suas opiniões sobre se você se sentiu representado, se você gostou desse tipo de vídeo. Eu espero do meu coração que sim. E até o próximo vídeo, que provavelmente vai sair só mês que vem, porque eu sou assim. Um beijo e tchau!